5 anos atrás, a pastora Honória era insegura, tinha muita timidez no altar ainda, né? Por mais que um tempo eu gravei CDs, então eu viajava muito para cantar. Então, mas para ministrar, para ser pastora, eu era bem insegura. Hoje não. Hoje eu me sinto segura, já consigo liderar a congregação, já consigo olhar para as ovelhas com mais convicção de quem eu sou hoje. Porque antes, até quando me chamava de pastor, eu me achava estranho. Até para receber o título de pastor, eu me sentia insegura. Hoje eu tenho segurança. Nós temos vários trabalhos na igreja, né? Tem o Ministério de Mulheres, nós temos o Ministério de SOS Nordeste, que nós ajudamos o Nordeste. Nós fazemos trabalho de atender pessoas em condição de rua, que é o Marmitex, a cesta básica para as famílias carentes ali da região do bairro, né? E esse trabalho foi crescendo e nós começamos a ter mais segurança, até como igreja. Até como igreja porque, bispo, por ser mulher é mais difícil. Quando é um homem liderando, é tudo mais fácil. Mas quando é uma mulher para liderar, e nós precisamos ter mais pulso firme. Então a gente tem que puxar um pouco mais a rédea, mas com muita cautela, com muito amor, para não ferir as almas, né? E é isso que nós temos procurado fazer. Nós focamos na busca do Espírito Santo, nós falamos muito sobre o arrebatamento, que a igreja tem que se preparar, né? Nós focamos muito na parte de fortalecimento espiritual. Não basta só a pessoa buscar em si coisas materiais se a vida espiritual dela não estiver edificada. Se ela não tiver o Espírito Santo, tudo que ela conquistar vai ser em vão. Então nós focamos muito nisso. Tenho visto crescimento até no ministério pessoal de cada membro. Né? A busca do conhecimento da palavra, estudo bíblico, tudo isso tem focado bastante. Escola Bíblica Dominical nós temos aplicado. Os temas da Escola Bíblica Dominical têm levado também a informação sobre ideologia de gênero, que é muito importante, né? Nós tratar desse assunto. E estamos batalhando em cima disso para que os nossos jovens também não se percam com toda essa modernidade que está trazendo, com o apoio até do governo. E a igreja em si precisa batalhar contra isso, né? Mas de uma forma que instrui os nossos jovens, para que eles não vejam isso como uma coisa normal, não vejam isso como se fosse uma normalidade, porque nós cristãos temos uma mente diferente, nós cristãos temos uma visão diferente em relação a isso, porque nós sabemos o que a Bíblia fala sobre o que é homem e o que é mulher. E nós temos batalhado sobre isso. Nós temos um pouco de jovens, né? Tem um grupo de mulheres, que esse aqui está se fortalecendo mais, né? Preparando essas mulheres também para ter estrutura em casa, né? Para lidar com crianças, com jovens e com os esposos que muitas vezes não são cristãos. Nós temos um corpo de obreiros também na igreja que ajuda bastante. Eu tenho trazido os obreiros nos congressos da renovação e eles têm ouvido a palavra aqui também, têm ouvido como é a forma que deve ser. Isso tem ajudado muito no crescimento deles também. Ela vem e traz os obreiros também. Veio e traz os obreiros. E a reunião de sábado? Foi muito forte. Eu saí daqui edificada até hoje, eu ainda estou sendo ministrada pelaquela palavra e tomei uma visão diferente até para a atitude no ministério. Que tem coisas que a gente fala, é a vontade de Deus, deixa, no tempo de Deus acontece. Mas aquele impacto da palavra de sábado que o bispo de Macedo trouxe, me deu uma visão. Não, eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho que falar com Deus sobre isso. Se o propósito de Deus é que essa obra cresça, então tem que ter mudança. Né? E não ficar só, amanhã acontece, depois acontece. Não, o momento é agora que nós temos que batalhar. E nós focamos muito em parte de salvação de almas. Nós buscamos muito pessoas que veio de prostituição. Lá nós temos obreiros que veio da prostituição. E trabalhamos em cima disso. Foi difícil lapidar. Então são pessoas que a gente foi resgatar no mundo mesmo. Então é bem trabalhoso até. Nós temos um curso de obreiros também lá para edificar esses obreiros, orientar,
até mudar o linguajar, porque quando vem do mundo, né, vem com um linguajar diferente, e nós temos um outro modo de viver, de servir ao Senhor, até com o nosso corpo. E precisamos trabalhar em cima disso. Uma coisa que eu aprendi que naquele curso de liderança, sobre o crente morno e o frio e o quente. Aquela aula me impactou, porque a gente foca muito no morno e fica ali batendo naquela tecla, e o morno só dá trabalho, né? Então a gente tem que focar no que está frio para que ele se esquente, para que ele venha crescer. Então foi isso que nós estamos fazendo, pegamos pessoas que falavam, esse não dá para obreiro não. Não, vamos trabalhar em cima dessa obreira. E hoje é uma obreira que me dá mais resultado. Essa obreira é uma obreira de valor. E ela veio da prostituição. E foi trabalhando em cima. Não, mas ela sempre manifestava. Todo culto ela manifestava. Então, essa não vai dar. Então vamos trabalhar em cima dela. E nós começamos a trabalhar em cima dessa obreira. E hoje é uma obreira que se eu ligar para ela, não, pastora, estou aqui. Recebeu o Espírito Santo, que é o mais importante. É aquela passagem também que Jesus olhou, observou quem entregava as ofertas. Tinha pessoas que lançavam muita coisa, mas tinha uma viúva que ela só tinha aquela moedinha. E foi o que ela lançou. Qual foi a observação de Jesus? Essa que deu a maior oferta. Porque ela deu de dentro para fora. Então, eu sempre falo isso. Quando vai dizimar, quando vai ofertar, a gente tem que primeiro se ofertar, porque eu tenho que adorar a Deus com a minha vida. Até o modo da gente se vestir é uma forma de adoração a Deus. Então isso tem que tocar nas pessoas. E aquela palavra de sábado veio muito forte, falando sobre esse tipo de liderança que não pode ter hipocrisia. Não adianta eu pregar uma coisa no altar e eu não viver ela. Não adianta eu no altar ser uma coisa e na rua o bispo me encontrar e eu estar totalmente de outra forma. Então a gente que é cristão tem que procurar a viver dentro da palavra, principalmente nos sermões de Jesus, que nos instruiu muito bem como prosseguir nessa caminhada do ministério. E a igreja lá, qual os horários de culto? Ministério Terra Fértil, fica na rua Gervásio Leite Rebelo, 669, Jardim Imperial, Vila Nova Cachoeirinha. Os cultos, às terças-feiras, às 19h30, tem culto de oração. Nas quartas-feiras tem Noite do Poder, às 19h30. E domingo, às 18 horas, é culto da família. De manhã? E de manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Não pode faltar essa.